o caso da sua filha, pedindo a ele que a libertasse. Nós encontramos aqui uma mulher que tem iniciativa, nós encontramos fé, perseverança, humildade, reconhecimento e o melhor de tudo, o grande amor inclusivo de Jesus. Jesus, ele não dispensa ninguém. Aprendemos aqui lições muito valiosas, de como a fé pode quebrar todas as barreiras e libertar. A fé pode todas as coisas. Como a fé pode fazer o impossível se tornar possível. Nós não temos conhecimento de que idade era a filha daquela mulher, qual o nome dessa menina, qual o nome dessa mãe. Nós não sabemos nada dela. Nós só sabemos que é a mulher cananeia. E ela queria muito que a sua filha fosse liberta. E ela sabia muito bem quem poderia fazer isso. Ela tinha certeza de quem poderia fazer isso. Ela era uma mulher destemida, ousada, e então ela rompeu com todas as barreiras para chegar até Jesus e falar com ele a respeito da sua filha. Ela levou o caso da sua filha até Jesus. Ela conseguiu então vencer a barreira religiosa e foi ao lugar certo, foi a pessoa certa, ao homem certo para lhe dar a vitória. Ela clamou, ela se humilhou, ela sabia que só Jesus podia fazer algo por ela, pela filha dela, só Jesus poderia ajudá-la. Então, essa mulher deu alguns passos para que o seu milagre pudesse ser realizado. E para alcançarmos aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos, para alcançarmos o nosso milagre, nós precisamos ter algumas atitudes, nós precisamos nos movimentar, nos posicionar. E foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher não ficou parada, ela ouviu falar de Jesus e ela foi até Jesus e apresentou o seu caso a Jesus. Aquela mulher teve iniciativa. Aquela mulher era uma mulher decidida, ela se levantou, ela não ficou pensando, mas eu sou cananeia e não posso ir até Jesus. Ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu, ela teve a disposição de ir até Jesus. Ela não se preocupou no esforço que ela faria, ela não olhou as circunstâncias, ela se dispôs a lutar pela sua filha, pelo problema da sua filha, pelo seu tesouro, pelo seu milagre. Eu não sei qual o milagre que você espera, eu não sei qual o tesouro que você tem que precisa de algo, mas o Senhor Jesus, Ele conhece e Ele sabe. E então essa mulher teve essa iniciativa de chegar até Jesus, de ir até Jesus, vencendo todas as barreiras. E então ela teve discernimento, apesar de ser cananeia, queridos, os cananeus ela era descendente dos cananeus, e os cananeus é aquele povo que Josué expulsou da terra de Canaã, que é a terra prometida. Então ela era uma cananeia, ela era gentia, né? Para os cristãos, ela não seguia a fé cristã, né? Então ela era gentia, mas ela sabia discernir o que seria melhor para ela, e ela rompeu com todo o distanciamento cultural. Os cananeus adoravam vários deuses, então era uma pessoa em que os judeus, em que o povo escolhido não queria papo, não queria saber, não estava nem aí para eles, e ela rompeu com tudo isso. Você imagina, ela não pensou o que ela iria enfrentar, mas ela só pensou que ela precisava de um milagre, e que esse milagre só poderia ser realizado por Jesus. Amém. E então ela teve esse discernimento, e ela se dispôs, e ela foi. Ela fez a escolha dela, buscar socorro em quem poderia socorrê-la, buscar socorro em Jesus. Ela sabia que só Ele podia ajudá-la, não tem outro, queridos, que possa nos ajudar. É só Jesus para as nossas causas que muitas vezes aos nossos olhos parecem impossíveis, e aos nossos olhos que parecem impossíveis, porque para Deus é possível todas as coisas. E essa mulher, ela teve então coragem, ela teve iniciativa, ela teve discernimento, ela teve coragem. Ela não teve medo de enfrentar aqueles homens, aquele povo. Ela não pensou em nada.
ela foi ousada, destemida, ela se lançou, ela não pensou na resistência que podia encontrar, porque ela poderia chegar lá e nem deixar ela chegar perto de Jesus. Não, você é uma cananeia, você não pode chegar aqui, né? Mas ela não pensou em nada disso, ela sabia o que precisava. E quando nós sabemos o que precisamos e nós sabemos quem pode realizar para a gente, quem pode ser por nós temos que nos lançar, nós temos que ir, nós temos que ser ousadas, destemidas, nós temos que avançar. Nós não podemos ficar olhando para os lados, porque quando nós olhamos para os lados, quando nós olhamos para os homens, eles não podem nos socorrer. E aquela mulher sabia disso, ninguém podia fazer nada por ela. Ela sabia que era só Jesus, e foi lá que ela foi ao encontro de Jesus. Ela teve coragem de chegar até lá. E então ela foi persistente e perseverante. Queridos, ela não desistiu quando Jesus ficou em silêncio. Quanto tempo você está pedindo algo ao Senhor e o Senhor não te responde? Quanto tempo você tem clamado, dobrado os seus joelhos e o Senhor ainda não te respondeu? Mas ela ficou firme, mesmo diante do silêncio de Jesus, porque ela acreditava, ela foi constante. Mesmo diante da aparente rejeição de Jesus, ela não se intimidou, ela não desistiu. Porque imagina, você correndo atrás de mim, me pedindo alguma coisa, e eu nem aí para você, tô nem aí para você, e eu vou andando, e eu nem aí para você. A tendência é o quê? Desistir, falar, não, eu não posso, eu não mereço isso, essa humilhação, não, de jeito nenhum. E ela se prostrou diante de Jesus, e ela falou, lá no versículo 25 está escrito, Senhor, socorre-me. Eita, imagina, ela é uma gentia, uma cananeia, e ela disse, Senhor, socorre-me. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. E aquela resposta que Jesus deu, Jesus a comparou com um cachorro, com um cachorrinho. Não é bom tirar dos meus filhos, dos filhos, e lançar aos cachorrinhos. Diante de uma resposta dessa, um balde de água fria, olha, o que a gente vai falar? Pô, me comparou um cachorro, eu não mereço, não sou ninguém, quem sou? Que isso? Não, eu não vou correr atrás, mas não vou mesmo, vou buscar em outro lugar. Mas não, aquela mulher foi firme, ela não se intimidou com isso, porque ela sabia que ali estava a resposta que ela procurava. E ela, muito sabiamente e com humildade e com fé, ela responde, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela disse, Senhor, eu só preciso da cura da minha filha, eu preciso do Senhor, eu não quero nada que é de ninguém, eu não quero tirar nada de ninguém, eu só preciso de um milagre. E talvez seja isso que você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero muito, o Senhor sabe, mas tem um milagre que eu preciso, tem um milagre que eu necessito, tem um milagre que eu não posso ficar sem resposta, tem um milagre que eu tenho certeza que o Senhor pode realizar na minha vida. E foi aquilo que aquela mulher se apegou. Ela sabia, só Jesus. E queridos, quantas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor, e aquela mulher não queria muito não, e ela, por algum motivo, ela entendeu a mensagem de Jesus, quando Jesus disse que não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E com reverência, com respeito a Jesus, apesar de ser uma mulher cananeia, como eu já falei, ela sabia do amor de Jesus, ela sabia que Jesus não deixaria ninguém para trás, ela sabia que Jesus cuida, ela sabia que em Jesus é a verdade, ela sabia que Jesus era a vida, ela sabia que Jesus podia todas as coisas, então ela teve fé. Aquela mulher sabia que era Jesus, sabia sobre o seu amor, ela ouviu falar de Jesus. E quantos de nós ouvimos falar tanto de Jesus? E quantos de nós ouvimos falar de tantos milagres? São tantos testemunhos, e nós até desacreditamos do nosso. A gente ouve tanto, mas diz, Senhor, por que fulano? E eu não, Senhor, o meu está demorando, mas tudo tem um tempo certo.
O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus sabe o momento certo para realizar todas as coisas. Então nós não podemos desistir. A fé daquela mulher era uma fé pura, verdadeira, e era uma fé que aqueles mestres, aqueles líderes judeus, eles não tinham. Eles nem acreditavam na santidade de Jesus e nos seus discípulos. Então ali Jesus estava mostrando para eles o que era fé. Eles nem acreditavam que Jesus era santo, eles nem acreditavam que Jesus era Jesus. E aquela mulher mostrou muito mais fé do que aqueles homens. E Jesus mostrou para aqueles fariseus que eles conheciam muito bem de leis, mas eles não entendiam de fé, eles não entendiam de amor, eles não entendiam de Jesus, sobre os planos de Jesus, o propósito de Jesus, sobre a vida dele a esse mundo. Eles não sabiam. Mas aquela mulher, mesmo sendo gentia, ela já tinha descoberto tudo isso. Ela sabia para que Jesus viria, ela sabia o que Jesus podia fazer. Jesus se admirou daquela fé, da fé daquela mulher, e na mesma hora a sua filha foi curada. Eita benção, olha só, fé, a própria Bíblia diz, né? Fé do tamanho de um grão de mostarda. Faremos muitas coisas, mas qual o tamanho da nossa fé, né? Se nós pudéssemos medir a nossa fé, qual o tamanho da nossa fé? Quantos de nós já não desistimos de algo porque demorou, porque Jesus ficou em silêncio, ou porque Ele te deu uma resposta que você não gostaria de ouvir? E quantas vezes nós desistimos? E assim como aquela mulher, nós somos chamados a ter uma fé que rompe todas as barreiras, que não se limita às circunstâncias ou à resposta que nós recebemos. Talvez você bateu em muitas portas de emprego e recebeu muitos nãos, mas essa mulher não se limitou à resposta que ela recebeu. Não é bom tirar o pão dos filhos, mas ela não se limitou a isso. Muitas vezes você bate na porta e a porta não abre, e você desiste de entrar. Mas aquela mulher não se limitou ao silêncio de Jesus. Aquela mulher avançou, aquela mulher foi ousada, corajosa, destemida, e ela conseguiu o milagre dela. Então você não pode parar diante do silêncio de Jesus, você não pode parar diante das respostas que Jesus te dá hoje, porque talvez hoje você não esteja preparada para receber o milagre que você quer, porque Deus conhece lá na frente, porque Ele já está no nosso futuro, mas Ele pode todas as coisas no tempo dEle, que é o melhor tempo para nós. Amém. Nada pode impedir o agir de Deus, nada é difícil ou nada é impossível para Deus. Muitas vezes encontramos barreiras, mas quando nos apegamos ao Senhor, nos apegamos à nossa fé, quando nós nos apegamos ao que nós conhecemos sobre Jesus, ao que nós conhecemos de Jesus, do nosso Deus, quando nós nos apegamos a sabermos que somos filhos e filhas amadas de um Pai maravilhoso, que cuida de nós, que desde o princípio cuidou e continua cuidando, mesmo que às vezes não pareça, mesmo que às vezes as coisas estejam tão difíceis, que você esteja a ponto de desistir, você pode ter certeza que o Pai está cuidando, na dificuldade está cuidando. E queridos, nós precisamos aprender a agradecer. A gratidão gera coisas boas, melhoras. Quando você agradece pela sua saúde, mesmo você estando com a sua saúde abalada, ela vai melhorar. Quando você agradece pela bênção que o seu irmão recebeu, você recebe a sua bênção. Quando você agradece pelaquilo que você ainda não tem, você terá. Porque Deus é Deus que cumpre promessas e nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar clamando com confiança, sabendo que Deus nos conhece, vê a nossa dificuldade, a nossa luta, e Ele cuida de nós. Nós somos herdeiros da sua graça, nós somos herdeiros da sua misericórdia, somos herdeiros do seu favor. Nós não podemos perder isso, nós não podemos esquecer disso. Nós somos herdeiros do céu, das coisas boas que o Senhor tem para nós na eternidade e nessa terra. A palavra de Deus diz que Ele quer que nós comamos o melhor desta terra. Deus
quer uma vida melhor para cada um de nós. Deus tem coisas boas para cada um de nós. Ah, Margarida, mas a minha vida, sim, a sua vida, agradeça porque você tem uma vida. Acho que foi aqui que, não me lembro, que falaram sobre o respirar é de graça. Na pandemia, quanto custava para se respirar? Quem pegou a Covid? Custava muito, é de graça para nós, é 0,800. Então agradeça. Ah, mas a minha casa está assim. Agradeça, você tem casa. Ah, mas os meus móveis estão... Agradeça porque você ainda tem. Ah, porque eu só tenho essa roupa. Agradeça porque você tem essa roupa. E Deus fará coisas maravilhosas na sua vida. Quando nós aprendemos a agradecer, Deus transforma todas as coisas e você nem percebe. Quando você vê, você passa, você desiste de olhar as coisas que aos seus olhos estão ruins e você passa a agradecer. E quando você perceber, você fala: meu Deus, olha, já tem 2 roupas. Meu Deus, eu consegui comprar essa geladeira. Meu Deus, como foi isso? E você nem sabe como foi, mas foi Deus que fez. Então é assim que nós devemos nos comportar. Aquela mulher, com humildade, reconheceu quem ela era. Ela era cananeia. Mas por ela ser cananeia, isso não descredenciou ela da graça. Aleluia. Não descredenciou ela do milagre. Glória a Deus. Tem muitas pessoas aí fora que não estão aqui com a gente, que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, mas reconhecem Jesus e estão credenciadas à graça do Senhor, que é um favor que nós não merecemos. Então ela ser cananeia não tirou dela o direito dela receber o milagre. Porque, queridos, nós às vezes até podemos nos sentir indignos, mas o Senhor, Ele nos vê e nos alcança. Não importa de onde viemos, o que fizemos, qual a nossa história, o que pensam a nosso respeito. O que importa é o que o Senhor pensa ao nosso respeito, é o que Ele acha de nós. É o que nós nos tornamos a partir do momento que entregamos a nossa vida a Ele. É o que Ele pensa de nós a partir do momento que nós entregamos em Suas mãos os nossos problemas e as nossas dificuldades. O que importa é que Deus te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece aquilo que você quer. Para que é que você quer? Para você ser egoísta? Ou é para você partilhar, compartilhar? Então Deus conhece cada pedido, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê você está fazendo o pedido. Então Deus contempla o nosso coração. E o amor de Deus, ele é inclusivo, está disponível para todos nós, para todos que queiram. Deus conhece o coração sincero e Ele nos acolhe. E Ele nos acolhe e nos abençoa todos os dias. Levantar da cama, abrir os olhos, respirar, é uma dádiva, é um presente, é graça, é amor, é misericórdia. Por nós mesmos nós não poderíamos. Quem somos nós? É o Senhor que nos coloca de pé. Queridos, esses dias eu fui falar sobre o cuidado do Espírito, né? E a gente lendo e a gente estudando. Queridos, se nós não cuidarmos do nosso Espírito, nós não estaremos de pé. E nosso Espírito é a nossa conexão com Deus, porque é o Espírito que sustenta o corpo e a alma. Então nós precisamos estar em conexão com Deus. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades e Ele nos ouve, Ele nos socorre. Senhor, socorre-me. Reconheça que o Senhor Jesus pode te socorrer, que só Ele pode te socorrer. Eu não posso dar o que você precisa, mas Deus pode. Ou Deus pode usar alguém, ou até a mim mesmo, para te socorrer, porque Deus usa pessoas. Deus usa quem Ele quer, conhecido, desconhecido. Deus usa quem Ele quer para que o milagre aconteça. Quando Deus quer, não há nada e ninguém que possa impedir o agir dEle, porque Ele é Deus. Então não desista. Talvez você já tenha desistido de muitas coisas. Talvez você já tenha esquecido de que você é filho, de que você é filha de Deus. Talvez você já tenha desistido de sonhos, dos seus filhos,
da sua casa própria, do seu emprego, sabe, aquele projeto que está na... Talvez você já tenha esquecido de tudo, porque você já está pedindo há tanto tempo, e o que você tem é o silêncio de Deus. Então, Deus, quando ficou em silêncio, aquela mulher insistiu. Então insista. Se ainda não chegou, insista. Se você ainda não tem uma resposta, insista. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de nada que o Senhor colocou em seu coração. Eu hoje quero lembrar a mim e a você que nós... Então, eu quero lembrar a mim e a você que nós podemos, como aquela mulher, sermos corajosas, destemidas, mesmo diante de algo impossível. Precisamos ser perseverantes, não podemos desistir jamais, não podemos medir esforços para tomar a iniciativa de chegar até o coração de Deus, de chamar a atenção de Deus. Como? Orando, dobrando seus joelhos, jejuando, buscando, fazendo propósito. Chame a atenção de Deus. Faça como Zaqueu, subiu lá na árvore, subiu lá para que Jesus o visse, e Jesus viu aquele homem, e Jesus foi até a sua casa, e a vida daquele homem foi transformada. Aquele homem devolveu tudo aquilo que tirou e ainda mais. Aquele homem teve Jesus na sua casa. Faça como ele. Chame a atenção de Deus. Faça propósito. Acorde de madrugada. Fale com Deus. Jejue mesmo. Faça muito propósito. Ore, ore, ore. Não se canse de orar. Só posso orar 15 minutos, ore 15 minutos. Amanhã eu posso orar 1 hora, ore 1 hora. Mas depois eu posso orar 5 minutos, ore 5 minutos. Mas chame a atenção de Deus. Deus quer ver o nosso movimento. Deus quer ver a gente agir. Deus não vai fazer nada enquanto você também não faz. Enquanto nós estamos assim, Deus também fica assim, olhando para a gente. Mas a partir do momento que a gente se movimenta, Deus começa a agir na nossa vida. Porque Deus quer ver a nossa iniciativa. Deus quer ver se aquilo mesmo que a gente quer, aquela mulher não desistiu. Jesus viu que o que é que ela quer? Essa mulher quer esse milagre a qualquer custo. Essa mulher enfrentou muitas coisas. E ela chegou até aqui porque ela precisa. Então faça como ela. Corra atrás. Aliás, corra na frente, né? Atrás não. Corra, mas corra atrás do seu milagre. Sabe? Jesus já estou te incomodando. Igual o louvor que tem. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Então, não se incomode. Você não vai incomodar Jesus. Muito pelo contrário, Jesus vai ficar feliz. Jesus vai ficar maravilhado em saber que tem uma filha que ama, que busca nele, que confia nele, que sabe que é nele que vai encontrar a resposta, que abraça Jesus, que beija Jesus, que deita no ombro dele, que deita no colo dele. Chame a atenção de Jesus a qualquer custo, porque vale a pena. Jesus vai te ver, Jesus vai te contemplar, Jesus vai responder as suas questões, mesmo que não seja a resposta que você quer. Jesus vai te dar paz e vai te fazer entender qual a melhor resposta que Ele tem para a sua vida. Receba de Jesus, busque a Jesus, não meça esforço, abra o seu coração para Deus. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu não sei mais nem como eu falo com Deus. Fale com Deus como você fala com a pastora Patrícia, com a pastora Fabiana, com o irmão, com a irmã. É normal, é falando, é conversando. Senhor, estou triste por conta disso, tá Deus? Olha, Pai, puxa vida, eu pensava que o Senhor ia fazer. Fala assim com Deus mesmo, porque Ele é seu Pai. Com respeito, com humildade, com fé, mas converse com o Pai, porque nós venceremos com fé toda e qualquer situação. Aquela mulher não estava nem aí para preconceito, para humilhação. Ela foi buscar o que ela precisava, foi no lugar certo, na hora certa. E nós, onde nós temos buscado? Onde nós temos colocado os nossos olhos? Às vezes nós precisamos de uma coisa e a gente olhamos para alguém e fala assim, eu acho que fulano pode fazer por mim. E você se decepciona. Quantas vezes eu achei que alguém podia fazer por mim e não podia, e não fez. Só Deus pode. Quando alguém faz, quando eu falei, é Deus que move.
Amém. Então, muitas vezes nós não compreendemos a resposta que gostaríamos de ouvir, né? Não é bom tirar o pão. Mas Deus trabalha para o nosso bem e a nosso favor. Não podemos desistir. Amém. Sejamos perseverantes na oração, que a vitória com certeza é segura e é certa. Já pensou se aquela mulher tivesse desistido de primeira, no silêncio de Jesus? Se na primeira resposta ela tivesse desistido, ela nunca alcançaria o milagre dela. Nunca ela veria a filha dela curada. Se você desistir pelo silêncio de Deus, se você desistir por alguma resposta de Deus, você nunca vai alcançar o seu milagre. Você não pode se prostrar. Você não pode ficar quieto esperando. Você tem que ser ousado. Você tem que entrar na sala do trono. Oxe, vou te falar, queridos. Essa mulher se encorajou ainda mais. Silêncio do Senhor fez com que ela fosse atrás. A resposta do Senhor fez com que ela fosse atrás. Porque o Senhor é quem sustenta, o Senhor é quem satisfaz. Só nele nós encontramos solução. E Ele é a solução para as nossas necessidades. Olha lá no Provérbios, lá em Provérbios 23, 18, diz assim: sua esperança jamais será frustrada, se estiver no lugar certo, na pessoa certa. Aleluia. Se não tiver um alvo certo, com certeza ela será frustrada. Às vezes, querido, Deus ele fica calado, como ficou com aquela mulher, para que você mostre a tua força. Foi isso que Ele fez com aquela mulher. Ele mostrou que aquela mulher é forte. Às vezes, quando Ele não te dá uma resposta, ou te dá uma resposta que você não quer, é para mostrar para você que você precisa correr atrás do que você realmente quer, do que você realmente precisa. Aquela mulher disse: eu quero pouco, Jesus, quero só a libertação da minha filha, eu só quero que ela seja liberta. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo de uma mãe que tem um filhinho pequeno que ele é deficiente visual, né? Ele não enxerga. E aí ele vem se arrastando e ele fala assim: mamãe, onde você está? E ela está assim, no fogão, sabe, é uma situação assim, diferente, num fogão de lenha, se eu não me engano, e ela fica calada, e as lágrimas escorrendo por seus olhos. E aí, queridos, aquele menino vai se arrastando e ele para. E ele ouve um grilo cantando. E ele vai em direção àquele grilo e ele pega. E ele vai em direção à mãe e diz: mamãe, eu sei que você está aqui. O silêncio daquela mãe foi para que o filho dela se fortalecesse. Foi para que o filho dela desenvolvesse outros dons. Foi para que o filho dela crescesse com segurança, não dependendo de ninguém. Por isso que ela ficou calada. Se ela falou: oi meu filho, estou aqui, corre, pega, ele nunca ia desenvolver outros dons. E é assim que Deus faz com a gente. Às vezes Ele fica calado, que é para a gente se desenvolver, que é para a gente desenvolver outros dons, que é para a gente perceber outras coisas ao nosso redor, para a gente dar valor a outras coisas. E Deus trata assim com a gente também. E você pensa que Ele não sofre igual aquela mãe? Ele sofre quando Ele não pode, quando ele precisa ficar em silêncio. Ele sofre quando Ele dá uma resposta que você não gostaria de receber, como aquela mãe. Mas é para o nosso bem. Então, queridos, o que eu quero deixar nessa tarde é: não desista jamais. Faça como aquela mulher. Não se importe com nada e com ninguém, mas busque, chame a atenção de Deus. Não desista. Eu acho que a gente já cantou aqui um louvor e que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nós somos milagre e nós estamos de pé. Então, e somos ricos, somos herdeiros,
somos privilegiados, estamos de pé, estamos aqui. Eu coloquei no meu status no Instagram uma flor que ela nasceu entre assim, o cimento, rachou aqui, ela nasceu. Então, se uma flor, ela pode romper o cimento e nascer, o que mais nós não podemos no Senhor? O que nós não podemos no Senhor? Em Cristo nós podemos todas as coisas, mas exige de nós fé, esperança, humildade, reconhecer quem Ele é e prestar toda a nossa honra, toda a nossa glória a Ele e esperar nele e não desistir jamais, amém?